Oi, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso Papo com Cristo. Hoje estamos iniciando um novo projeto, algo que Deus colocou no meu coração, para a gente estar falando alguns temas sobre Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, falando sobre depressões, falando assuntos da Bíblia Sagrada, da importância da Palavra de Deus em nossa família. Eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Você vai ali e se inscreva, toque no sininho ali, para você estar recebendo as nossas notificações, as nossas publicações, e curte, já deixa o seu like ali e nos apoie. A gente quer trazer uma palavra inovadora, uma palavra de Deus, uma palavra sadia, aonde vamos estar trazendo psicólogos para estar conversando sobre a saúde mental, vamos estar trazendo pastores para estar falando a respeito da palavra de Deus. Conto com a sua audiência, conto com a sua presença. Eu sou o pastor Rogério. Vai ter mais algumas pessoas que no decorrer dos vídeos vão estar participando conosco. Hoje vamos estar falando sobre o Setembro Amarelo. A minha esposa, a pastora Rose, e a minha filha, a Larissa, vão estar comentando sobre o Setembro Amarelo. Deus todos abençoe. ligadinhos já aí conosco. Hoje nós estamos aqui, nós vamos fazer um programa em dupla. Está aqui a irmã Larissa, a jovem Larissa, que vai estar interagindo conosco nesta tarde. Paz do Senhor, irmãos, é um prazer estar aqui, mais um dia aqui auxiliando nesse lindo programa. Vai ser bênção de Deus para a tua vida nesta tarde. Já manda o seu pedido de oração. Estaremos orando, intercedendo juntamente contigo e crendo que o nosso Deus tem uma resposta à tua vida, ao teu coração. Importância, né? Estamos abordando um assunto, né, muito importante nesta tarde, visto que estamos, né, no mês de Setembro Amarelo. Talvez você já tenha ouvido no decorrer da semana, nas notícias, mas hoje o Senhor tem algo especial para os nossos corações nesta tarde. Nós vamos estar abordando sobre esse assunto juntamente com a irmã Larissa, para relembrar a importância da vida, porque nós estamos vivendo um tempo bem difícil, né? A nossa geração, muitas pessoas em depressão, muitas pessoas, né, querendo acabar com a própria vida, mas hoje nós vamos trazer a importância, né, do Setembro Amarelo, né? Irmã Larissa já pode estar interagindo aqui conosco sobre da onde surgiu essa ideia, como que veio, o porquê desse Setembro Amarelo. Pode estar falando, irmã Larissa? Então, o Setembro Amarelo, ele veio de uma história que teve em 1994 um jovem americano de 17 anos, que o nome dele era Mike M, e ele acabou tirando a própria vida no carro dele, um Mustang amarelo. Então, os seus amigos e familiares, eles tiveram a ideia de ir no funeral deles e entregar, ao invés do símbolo de luto ser preto, eles colocaram uma fitinha amarela, que incentivava as pessoas a buscarem ajuda psicológica, devido a esses problemas de depressão, esses problemas psicológicos. Então, e nesta tarde, né, nós sabemos que na nossa sociedade e até na nossa igreja, né, temos muitas pessoas que estão passando por essa dificuldade de depressão e não estão sabendo lidar, né, com o que fazer, estão tristes e às vezes, né, tem medo de procurar alguém, de não ser compreendido, de não ser entendido, né? Então, nesta tarde nós vamos estar abordando, né, sobre esse assunto importante, que você precisa sim procurar ajuda. Talvez você que está nos ouvindo não está passando por isso, mas às vezes o Senhor quer te ajudar a ajudar alguém, às vezes alguém na tua família, né, irmã Larissa, às vezes... Isso. O suicídio, ele é uma das grandes tragédias e ele afeta várias camadas sociais.
independente de religião, idade. Então é um assunto que deve ser abordado. Não tem... muita gente fala que é uma questão muito de adolescente, porém o que não sabem é que afeta várias idades de pessoas, se a pessoa tem condição financeira ou não, isso nunca é um porquê. Na verdade, segundo os estudos, não existe um porquê. É toda uma questão de várias coisas que acontecem que levam a pessoa a fazer aquilo. Então a gente nunca pode, como se diz, querer identificar o porquê e falar, foi por causa do relacionamento, foi por causa dos pais. É sempre um conjunto e também, às vezes, as pessoas têm problemas psicológicos. Tem um estudo que fala que 30% das pessoas que cometem suicídio, elas têm problemas psicológicos. Dentre eles, bipolaridade, distúrbios mentais, transtornos de personalidade, uso de drogas. Opressão maligna também é um dos motivos muito fortes também tratados. Problemas financeiros, isolamento e depressão. Depressão, que é uma tristeza contínua e que você não sabe identificar o motivo daquela tristeza. Você só se sente muito para baixo. E problemas de transtorno de personalidade, por exemplo, eles não são identificados pela própria pessoa, eles podem ser identificados apenas por profissionais de saúde. Então a pessoa ela não sabe que ela está tendo aquele transtorno de personalidade, aquela bipolaridade, aquela mudança de humor, e ela acha que aquilo é muito comum. Então é importante, né, que procure ajuda médica, procure um psicólogo, né, procure uma ajuda espiritual também, né, mas hoje em dia, hoje não, né, mas outroras, né, nas nossas igrejas, a gente não pensava que tudo era espiritual, que tudo era demônio, né, a gente não procurava ajuda psicológica, então a gente, né, ficava ali em depressão e sofria muito, mas hoje, né, a gente entende que temos que procurar ajuda, que nós somos humanos, enquanto nós estivermos aqui, isso vai acontecer. Aconteceu com muitos homens, com muitas mulheres da Bíblia, homens fiéis, né? Então, procure ajuda, que isso é muito importante, é muito necessário. E em questão de dados, a OMS diz que 90% dos casos de pessoas que pensam em suicídio tem um jeito de você induzir aquela pessoa a não ir para esse lado. Então, se a gente souber ver os sintomas de pessoas que falam, geralmente quem fala sobre quem quer se suicidar, ele fala abertamente sobre isso. Ele fala assim umas coisas, por exemplo, se autodepreciando. Eu não sirvo para nada. Eu não dou conta disso. A pessoa está sempre se colocando para baixo. Então, você tem que estar atento a esses detalhes para você poder estar ajudando essa pessoa a recorrer à ajuda psicológica. E é sempre importante lembrar de você nunca pedir para aquela pessoa desabafar com você. E sim você falar para aquela pessoa procurar uma ajuda profissional. Porque você expondo sua opinião, às vezes você vai poder estar banalizando o sofrimento da pessoa. Por isso que é importante a pessoa ligar para o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, cujo número é 188, para ela estar conversando com uma pessoa que tem um curso preparatório para isso. E está também buscando nas igrejas ajudas espirituais dos pastores, eles são muito capacitados nesse quesito de ajuda psicológica, e eles também vão estar lhe aconselhando nesse teor. É bem assim, muito importante, né? A gente olha para a história de Elias, né? E a gente vê que Elias, ele estava passando por uma situação muito difícil. Elias era um homem de Deus, um homem forte, um homem corajoso, um homem que lutava pela obra do Senhor, pelo melhor de Deus, né? Ali naquele tempo difícil e talvez lá não tinha, né, medicina mesmo, né? Não tinha muitas coisas para que ajudasse eles, né? E Elias fugiu, né? Depois de tanto lutou, destruiu, né, 400 profetas, mais 450, lutou muito. E teve uma hora que Elias cansou.
que Elias ficou deprimido, que Elias fugiu, que ele se escondeu debaixo de um pé de zimbro. Mas o Senhor não esqueceu de Elias. O Senhor mandou um anjo ao encontro de Elias, para que Elias, pudesse se alimentar. Era para Elias se alimentar e andar. E depois de ele se alimentar, ele andou 40 dias e 40 noites, até a próxima recaída. Mas o Senhor veio de encontro a ele com muito amor, estendeu as mãos. Então, o Senhor quer te usar nesse tempo, irmã Larissa? O Senhor quer usar as nossas vidas para alcançar vidas, para ajudar vidas. Aquele tempo o Senhor enviou os anjos, porque não tinha medicina, talvez não tinha, mais pessoas para estar ali auxiliando Elias, mas o próprio Deus veio ao encontro de Elias, e hoje também o próprio Deus pode vir ao teu encontro e ele usar pessoas para te estender a mão, usar a medicina. Nós temos muitos psicólogos, evangélicos, crentes, que vão te auxiliar para que você venha sair desta dificuldade, deste momento difícil. Escolhido para nos relembrar, para nós auxiliar, relembrar que ainda há vida, ainda há esperança, que o Senhor está conosco. O Senhor quer nos usar para ajudar as pessoas, para ajudar quem está passando por dificuldade, por depressão, porque a depressão, ela não vem do acaso. Ela é de pequenas coisas. Às vezes, irmã Larissa, às vezes a depressão vem de acúmulos também, de coisas pequenas. Não são só coisas grandes. Sim, existe até um ditado muito falado, onde se você vê uma pedra no caminho, geralmente você pensa em desviar dela. E quando a gente está nesses momentos de opressão na nossa cabeça, de uma doença assim psíquica, a gente só vê a pedra e não vê a solução. A gente vê aquela pedra 10 vezes maior, tipo, eu não vou conseguir tirar essa pedra daqui. E às vezes tem que aparecer alguém e falar pra gente, meu querido, vamos passar aqui pelo lado, vamos dar a volta aqui, vamos chamar alguém para ajudar a gente a levantar essa pedra. Ao invés de você também carregar as pedras na mão, vai que essa pedra vai me ser útil, mas às vezes tem uma coisa que a gente diz que é 1 quilo de lixo e 1 quilo de ouro tem o mesmo peso. Às vezes você acha que você está carregando ouro, mas na verdade você está carregando uma coisa que não vai ser útil na sua vida. Você está só carregando, por exemplo, quando fala de perdão, a sua capacidade de perdoar uma pessoa por ela ter feito aquilo para você, ela vem mais de você se libertar do que libertar outra pessoa. Às vezes você pode falar para a pessoa, eu te perdoo, e a pessoa vai ficar, nossa, mas tá me perdoando por quê? Mas só que daí na sua cabeça você já tá, nossa, eu perdoei aquela pessoa, eu não vou mais carregar essa mágoa dentro de mim. E isso vai muito, a depressão ela vem muito cumulativa, igual a pastora Rose falou, é uma coisa que a gente vem carregando aos poucos. Quando a gente percebe, a gente está com uma dor no fundo da alma, uma tristeza que vem, que você não sabe explicar. É tanta coisa que você está acumulando, que você não sabe de onde vem essa tristeza. E muitas vezes a gente também depende emocionalmente das pessoas da nossa família. A gente fica pensando, nossa, por que ninguém vem aqui me ajudar? Nossa, por que ninguém faz isso? Por que ninguém me dá um apoio? Tanto que existe o suicídio, ele existe 2 modos que eles separam. Existe o que você sabe que você cometendo aquele ato, por exemplo, pulando de um prédio, você com certeza vai morrer, e existe aquele que é feito para ser como um pedido de ajuda, que seria a automutilação, que ela é para sobrepor a dor emocional, e também quem toma remédios. A pessoa ela sabe que aquela quantidade não vai ser letal, mas que ela vai despertar um interesse na família de ver que ela está passando por uma coisa difícil. Então, inconscientemente, a pessoa vai atrás daquele método para receber uma atenção, para falar, nossa, eu estou aqui, eu estou sofrendo, por favor, me ajudem. E por isso a importância de a família sempre estar de olho em tudo na pessoa.
Principalmente, né, isso acontece na adolescência, na juventude, né, o que a irmã Larissa veio falar agora. Mas também temos pessoas adultas, mas de idade, né, em depressão. E isso, né, vem acarretando por pensamentos, como ela falou ali, né, de às vezes falta de perdão, às vezes muito acúmulo, né, de muitas tarefas. Como eu estava falando ali de Elias, ele era um homem certo, não acho que não tinha falta de perdão, né? Ele era um homem justo, correto, mas o acúmulo de coisas, de perseguições, e ele precisava, né, decidir, ele precisava correr, ele precisava alertar o povo, e o povo não obedecia, e ele tinha muito temor e amava muito a Deus, e aquilo foi deixando ele triste, e aquilo, né, ele matou muita gente ali, os profetas de Baal, lutou com grande força, e de repente, por causa de uma pessoa, de Jezabel, ele se acovardou, ele ficou com medo. Que às vezes lutamos tanto por coisas grandes, né? E daí quando chega numa coisa pequena, achamos, foi só por isso. Não, é como a irmã Larissa estava falando, né? O acúmulo de coisas, né, trazem algo grande, algo prejudicativo para as nossas vidas, mas que venhamos, né, estar na presença do Senhor, como Elias ali, que Deus mandou, né, os anjos, mandou o corvo para quando ele estava na caverna, sustentou ele, e ele conseguiu vencer, e nós cremos que nesta tarde você também vai conseguir vencer. Talvez, como eu disse, você que está nos ouvindo não está passando por esta situação, mas alguém da tua família, algum amigo do trabalho, alguém que o Senhor vá te ajudar para estender a mão, né, irmã Larissa? Então, não são só adolescentes, só mães que estão sofrendo, né, mas são pessoas adultas também, por acúmulos de trabalho, de serviço. Sim, e às vezes você tem um trauma que a gente fala que é trauma inconsciente. Se você é aquela pessoa que na roda de amigos, na igreja, é uma pessoa que tende a pegar muitas responsabilidades para si, a cuidar muito do outro, se importar muito com tudo que os outros pensam, nossa, o que aquela pessoa está passando, você traz tudo para si, você acaba se tornando, igual a gente falou, uma pessoa que acumula sentimentos que não são seus. Você é uma pessoa, às vezes, leiga em psicologia, então você não tem porquê você pegar o sofrimento daquela pessoa para si. Você tem como uma pessoa cristã a responsabilidade de induzir aquela pessoa a buscar uma ajuda, porque senão você vai estar se machucando junto com a pessoa, você vai estar vendo o sofrimento daquela pessoa, e às vezes você não tem o discernimento espiritual para lidar com aquele assunto, e acaba lembrando dos seus traumas, dos seus gatilhos, do passado, e acaba indo para o fundo do poço junto com aquela pessoa. E interessante que tem pessoas, né, que têm traumas lá do passado e ela não sabe que tem esses traumas, e ela passa às vezes por alguma dificuldade que ela não entende, mas às vezes é um trauma lá do passado, né, irmã Larissa? Sim, geralmente quando a gente fala de traumas é uma coisa bem evidente em pessoas que você vê que ela tem aquele comportamento atípico. A gente gosta de falar que o ser humano, ele tem a tendência a ser egoísta, a pensar em si mesmo. Aquela pessoa que é a diferente, que é a que puxa tudo pra ela, que é a que ajuda todo mundo, que é a mais alegre, geralmente ela que é a mais que tá mais machucada por dentro. Aquela pessoa que é a mais alegre ali da roda de conversação é aquela pessoa que esconde um trauma mais profundo, mas só que ela mascara aquilo com piadas, com tentar ajudar o outro, porque ninguém nunca ajudou ela. Ela muito provavelmente foi deixado uma responsabilidade muito grande para ela quando ela era mais nova, então ela se criou uma pessoa independente, onde ela não pode dar o problema dela na mão de outra pessoa. Então esse tipo de pessoa, eles tendem a ter dificuldade em procurar ajuda. Eles induzem os outros a procurarem ajuda, mas é o tipo de pessoa que não procura ajuda porque ela pega a responsabilidade da própria saúde emocional para ela. E eu tenho algo sobre mim, assim, para falar nesta tarde também, é sobre o passado.
às vezes, né, nós não entendemos. Eu tinha uma barreira muito grande de abraçar os meus filhos. E eu era cobrada por isso, mas eu não entendia. Para mim estava tudo normal. Mas daí, lembrando do passado, que os meus pais, meus amados pais, que já descansam no Senhor, eles também foram criados de uma maneira bem difícil, sem abraço, sem um carinho dos pais. E eles tinham muito amor por nós, mas eles não conseguiam dar um abraço, né? E dizer, filho, filha, eu te amo. E aquilo eu trouxe para mim até os meus 30 e poucos anos. Talvez já tenha até falado esses dias aqui. E as minhas filhas me cobravam, né? Elas ficavam muito tristes porque eu não conseguia abraçar, não conseguia dizer que eu te amo. E eu lembrei que eu estava trazendo esse fardo lá do meu passado, né? E eu decidi orar ao Senhor, buscar a Deus e dizer, Deus, me ajude, Senhor. Eu não estou conseguindo sozinha abraçar, a dizer que amo. Mas eu sei que o Senhor pode, nesta tarde, me ajudar a poder abraçar, a quebrar esta regra que veio do passado e a liberar perdão para os meus pais, né? E perdoá-los por eles não ter passado isso para mim. Isso me trouxe para minha juventude, né? Para minha velhice, né? Eu não sou tão velha, mas o Senhor me curou, irmãos, com 35 anos. Hoje eu consigo abraçar as minhas filhas, consigo dizer que amo, mas se eu não procurasse ajuda e socorro do Senhor, este trauma eu ia levar e as minhas filhas iam levar adiante. Talvez, né, nós não sabemos lidar com essas coisinhas pequenas que nos entristecem e nos levam à depressão. E parando para pensar, igual a pastora Rose falou, precisou alguém chegar e falar para ela. Ela não estava vendo que ela era uma pessoa um pouco distante com os filhos. Inclusive, sou filha dela, né? Faço parte dessa história. E de um tempo para cá, eu comecei a debater muito sobre esse assunto em casa. Eu vi a importância que foi abrir esse assunto quando a gente ia almoçar, quando ia tomar um café, falar sobre psicologia e sobre os traumas do passado. E muitas vezes as pessoas, se você chegar para alguém da sua família e falar, olha, eu me sinto assim, 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 devido a isso que você fez, sem jogar na cara da pessoa, mas falando de um modo tipo, você me magoou, a pessoa, na cabeça dela, abre assim, ó, meu Deus, eu não sabia que eu tinha gerado isso em você, que você estava se sentindo assim, que eu te tratava assim. Por isso que é muito importante você, como filho, falar com seus pais. Eu vejo muita reclamação de falarem que os pais banalizam os sentimentos dos filhos que estão na adolescência, porque é uma época muito dramática da vida, né? Então a gente tende a fazer umas confusãozinhas. Porém, é muito importante os pais também estarem com a mente aberta para escutar os seus filhos dessas questões psicológicas. Às vezes são questões hormonais da adolescência, às vezes o seu filho sofreu um trauma na infância e ele quer falar com você, mas ele não sabe como chegar em você e falar sobre aquilo. Por isso é importante você, como o matriarca, patriarca da família, começar a debater esses assuntos com a família, para ter uma melhor comunicação e uma melhor troca de sentimentos, para você ter uma inteligência emocional na sua família melhor. Nós devemos sempre detectar, né, quando algo está errado. E a palavra do Senhor, ela sempre nos auxilia, né? Que nós pais devemos proteger, devemos cuidar, né? Devemos orar pelos nossos filhos, estar bem atentos, né, no que eles estão vendo, no que eles estão assistindo, que é muito importante isso. E os filhos também entender, os vossos pais, obedecerem. Quando nós estamos tudo por dentro da palavra do Senhor, quando nós detectamos algo que está errado, como minhas filhas fizeram detectar na época, né, que eu não estava correta, eu tinha amor, eu não deixava faltar nada, tudo que eu podia, mas era a minha forma, que eu não estava entendendo, que eu estava deixando elas tristes. Então elas detectaram isso e eu decidi
melhorar, porque nós devemos decidir querer e mudar. E eu consegui, com a graça do Senhor. Então é importante também, né, irmã Larissa, nós abordarmos sobre o que os nossos filhos estão vendo, o que os nossos filhos estão assistindo. Isso também traz muito, né, para o nosso psíquico, né, para o nosso pensamento. Lembrando que a criança e o adolescente, eles ainda estão em formação de caráter. Então é muito importante, principalmente na fase infantil, você cuidar muito com o que o seu filho absorve. Levar ele na igreja, participar da escola dominical. Eu me lembro que era uma felicidade para mim chegar em casa ou assistir os desenhos que passavam de manhã sobre Jesus. E hoje em dia a gente vê os pais levando muitos filhos para os desenhos mundanos, onde tem vários temas que, se a gente não tomar cuidado, acaba entrando e fixando na cabeça da pessoa, porque até uns 8, 9 anos a criança está formando o caráter dela, está formando a personalidade dela. E se ela tende a assistir desenhos agressivos, essas coisas, sempre vai ir para aquele lado. O adolescente, ele está numa fase em que ele não é criança, ele não é mais uma criancinha que ele sabe o que é certo e o que é errado, porém ele também não é adulto. Ele tem que pensar no que ele vai ser da vida, ele já está lidando com as pressões psicológicas. Então, essas questões que levam... A gente sempre se pergunta, nossa, por que um adolescente entra em depressão? Eles não fazem nada, eles só estudam. Mas na escola começa já a questão. Se você... Tem aquele professor que fala, você é burro, você não sabe, você não... Sempre tem alguns alunos que são... inferiorizados por professores ou até pelos próprios alunos, pelos próprios amigos, isso. Então é toda uma questão. Às vezes seu filho está sofrendo algum tipo de bullying na escola, estão chamando de feio, de burro. Às vezes a pessoa nem é feia, só porque o outro que está falando isso, geralmente quando a gente xinga alguém, é uma coisa que está dentro da gente. Então às vezes você não se acha suficiente e externa aquilo como forma de xingamento para outra pessoa. Isso é uma coisa muito que você também tem que ter na sua mente. Você não pode levar tudo aquilo que as pessoas falam te inferiorizando para sua cabeça, porque na verdade aquilo que a pessoa falou tá vindo de dentro dela. Você tem que ter empatia com aquela pessoa e pensar, nossa, ela de certo pensa isso dela mesma, que ela não é suficiente, que ela é uma pessoa feia, que ela é uma pessoa burra, porque a pessoa ela só externa aquilo que tá dentro dela. Você não vai transbordar amor se você só tem amargura. É uma questão muito psicológica isso. Então, né, que esse assunto é muito bom, né, muito importante, né, temos muitas pessoas aqui, né, interagindo conosco, né, que já passaram por essas dificuldades, conversam muito com os filhos. Isso é muito importante, irmãos, nós como pais, cobrirmos os nossos filhos de oração e vigiarmos. Não é porque, né, eles estão em casa que eles podem fazer o que eles querem. Nós, como servos do Senhor, como pais, né, nós devemos sempre estar atentos, porque o inimigo não dorme, né? Sabemos que o nosso século agora, nós estamos vivendo um momento difícil, pessoas com depressão, sim, pessoas querendo se suicidar, mas que venhamos estar atentos a tudo, porque o inimigo, ele lança dardos na mente dos nossos filhos, na mente dos nossos adultos também, mas que venhamos ter um ouvido blindado pelo Senhor, né? A palavra de Deus diz lá em Pedro, né, 5:7, dizer, lançai sobre o Senhor todas as vossas ansiedades. Então converse com seu filho, se ele estiver angustiado, né, ansioso, fala, filho, vamos orar, vamos lançar sobre o Senhor essa ansiedade, vamos contar para o Senhor, o papai e a mamãe vai te ajudar. E você que tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó em depressão, passando por momentos difíceis, estenda a mão também, diga, vou te ajudar, o Senhor quer te usar para ajudar, porque estamos, né, passando por um momento difícil, né, muitas pessoas querendo desistir, desanimar, mas nós estamos aqui nesta tarde para também estender as mãos e dizer que o Senhor é contigo.
para não enfadar, né, mais os irmãos, nós vamos estar ouvindo um louvor neste momento e logo após vamos estar finalizando. E interaja conosco, continue compartilhando, né? Depois nós vamos fazer os agradecimentos, temos muita gente acompanhando, glória a Deus, né? Pode deixar ali seu pedido, seu comentário, que vai ser bênção de Deus. Vamos ouvir este lá, Deus no comando. Deus sempre está no comando de tudo. Quando nós deixamos Ele estar, Ele está no comando. Em 2 Coríntios diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém. Que palavra maravilhosa, né? Bênção de Deus, esta palavra, né? Que somos perseguidos, né? Mas não abatidos, né? Que somos caluniados, de todos os lados somos pressionados. Verdade. O nosso dia é tão difícil, né? Somos pressionados na empresa, somos pressionados na igreja, somos pressionados na família. Sempre somos pressionados, mas nunca desanimados. Que venhamos estar sempre animados no Senhor. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Tem dias que estamos mesmo muito abatidos. A palavra do Senhor diz lá em Efésios, né, que é para nós nos revestir de toda a armadura do Senhor, para conseguir ficar firme, para conseguir resistir o dia mau. Então quer dizer que o dia mau chega para todos. O dia mau chega para o bom, o dia mau chega para o ruim, o dia mau chega para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o ancião. O Senhor nos deixou escrito ali que o dia mau viria, mas era para nós ficar firmes, nos revestir de oração, de confiança, de jejum, e permanecer firme, que nós iríamos vencer, e nós vamos vencer, em nome de Jesus. E vamos ir para o momento da oração. Vamos estar orando, né? Irmã Etelvina, pela sua saúde física, sua saúde emocional. Irmã Ivone também, pela sua família. Pelo pai da irmã Lore, que ela esteve visitando eles essa semana, ali em outra cidade, no retorno. O seu pai deu uma AVC, vamos estar orando, irmã Lore, que o Senhor, né, está no comando, o Senhor está no controle de tudo, que não venhamos, né, desanimar, desesperar, desistir, mas venhamos confiar, mesmo que a dificuldade, a situação, a enfermidade seja grande, mas vamos fazer o nosso Deus ainda maior, que Ele é o dono de tudo, Ele está no controle de tudo. Também a irmã Jane nos pediu oração pelo seu patrão ali onde ela trabalha, que estão enfermos, e nós vamos estar orando nesta tarde, crendo que o nosso Deus vai entrar no controle de tudo e vai dar vitória ao seu povo. Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Senhor, juntamente com esses irmãos, Senhor, que colocaram os seus pedidos de orações aqui, Senhor. Eles crêem, Senhor, e nós também estamos crendo, Senhor, milagres nesse encontro, Senhor, da Tua mão estendida sobre o Teu povo, Senhor, sobre a irmã Etelvina, Senhor, pela sua saúde física,
pela sua saúde emocional. E também todos que estão nos ouvindo ali pela rádio, todos que estão nos ouvindo e vão nos ouvir ainda pelo Facebook, vendo esta live depois. Nós estamos profetizando uma bênção sobre a família, sobre a sua cura emocional, que muitos estão passando por dificuldades, por dor na alma, por depressão, mas nós estamos aqui intercedendo e crendo que o Senhor vai entrar com providência sobre a vida do pai da irmã Lori também. Ele está no comando. O nosso Deus está no comando e nós estamos aqui confiando, intercedendo por todas as famílias, por todos os lares, que o Senhor venha entrar agora com as suas mãos protetoras, com as suas mãos saradoras e que venha restaurar vida, soprar um vento do Espírito Santo de alegria, de renovo, de vida, de restauração. E eu creio nesta tarde, e creia junto comigo, que o Senhor já te deu a vitória e que Ele está sim no comando, independente de como está. Ele está no comando e Ele tem o controle de tudo. Em nome de Jesus nós agradecemos, Pai. Estamos chegando no finalzinho do Mulher Virtuosa. Continue nos acompanhando. A irmã Larissa tem mais alguma coisa a falar? Fala lá, irmã Larissa. Semana passada nós tivemos um problema técnico e eu sou uma pessoa que eu tenho muito confiança no que Deus tem de melhor pra gente. Eu acredito que essa palavra hoje com certeza vai tocar especialmente no coração de cada um de vocês, porque era o que a gente iria falar semana passada e a gente acabou trazendo agora. Quem sabe você não iria assistir a live na segunda-feira passada e Deus queria passar uma mensagem para você não se sobrecarregar emocionalmente, não depender emocionalmente dos outros, procurar ajuda tanto espiritual como uma ajuda profissional para melhorar a sua vida em todos os âmbitos. Lembrando que, independente da opressão que você esteja sentindo, se você se abrir com um profissional, você vai ver que vai ser como eu falei para minha mãe no carro, quando a gente estava vindo para cá, a questão das luzinhas de Natal. Quando a gente pega as luzes de Natal, elas estão todas emboladas e às vezes a gente fica ali 1 dia, 2 dias e tem que pedir ajuda de alguém. Segura aqui a ponta do fio para mim ir puxando. É porque o psicólogo, o psiquiatra, ele vai ser a pessoa que está ali te ajudando. Deus vai estar conduzindo ele para te ajudar a desenosar aquele fiozinho. Então eu só queria dizer isso para vocês, que provavelmente você que está escutando isso agora. Abraço para a irmã Rosa que entrou agora, ela vai acompanhar a live depois. Uma bênção de Deus lá de Capinzal, pastora Rosa, Tomás, a sua família, Deus abençoe. Um abraço, meus queridos, até amanhã, né? Todos os dias nós temos aqui uma pastora, uma mulher abençoada transmitindo esse programa. E é bênção de Deus. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor.